Roboão era filho do rei Salomão. Após a morte de Salomão, Roboão se preparou para ser o próximo rei. Todo o Israel foi a Siquém. Eles foram para fazer de Roboão o seu rei. Ele era o sucessor de Salomão. E o povo, claro, tinha grandes expectativas. Eles esperavam uma mudança em relação ao reinado de seu pai. Salomão tinha construído muitas coisas grandiosas para Israel, verdadeiras obras de arte. Mas seus projetos exigiam muito trabalho e impostos altíssimos. O povo sentia que esse fardo era pesado demais, quase insuportável. Eles queriam um alívio, um respiro dessa situação difícil. O povo de Israel falou com Roboão. Contaram a ele sobre o trabalho exaustivo. Disseram: seu pai nos impôs um jugo pesado. Um jugo, para quem não sabe, é uma barra de madeira colocada sobre os bois para puxar cargas. Era um símbolo do serviço duro que prestavam. Eles pediram a Roboão para aliviar o trabalho deles. Se ele fizesse isso, prometeram servi-lo fielmente. Era um pedido razoável, vindo de uma nação exausta. Eles buscavam um rei que ouvisse suas necessidades. A lealdade futura deles dependia da resposta dele. Roboão precisava de conselhos para responder ao povo. Primeiro, ele pediu conselho aos homens mais velhos. Esses anciãos tinham servido a seu pai, o rei Salomão. Eles conheciam o reino e seu povo como a palma da mão. Os anciãos deram a ele um conselho sábio. Disseram: se hoje você for um servo para este povo, e o servir, e lhes disser boas palavras ao responder, então eles serão seus servos para sempre. Este conselho sugeria gentileza e compreensão. Era o caminho para a unidade e a lealdade contínua de todas as tribos. No entanto, Roboão deu de ombros para o conselho dos anciãos. Ele escolheu ignorar a voz da experiência. Em vez disso, procurou os jovens com quem cresceu, sua galera. Esses jovens eram agora seus companheiros e conselheiros. E eles tinham uma visão bem diferente. Aconselharam Roboão a ser ainda mais duro que seu pai. Disseram para ele falar assim: meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Se meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu vou apertar ainda mais. Meu pai os disciplinou com chicotes, mas eu vou discipliná-los com escorpiões. Esta era uma mensagem de mais aperto e sofrimento, e não de alívio, um verdadeiro balde de água fria. Depois de 3 dias, o povo voltou a Roboão para ouvir sua resposta. Jeroboão, que havia retornado do Egito, também estava com eles. Roboão não escolheu o caminho da sabedoria ou da gentileza. Ele falou rispidamente com o povo, seguindo o conselho dos seus amigos jovens. Disse a eles: meu pai tornou pesado o jugo de vocês, mas eu o aumentarei ainda mais. Meu pai os disciplinou com chicotes, mas eu os disciplinarei com escorpiões. Suas palavras foram como um tapa na cara dos israelitas que ainda tinham alguma esperança. Ele não demonstrou a menor compaixão pelo sofrimento deles. Sua decisão teria consequências imediatas e terríveis para toda a nação. As 10 tribos do norte de Israel ouviram a resposta dura de Roboão. Ficaram profundamente decepcionadas e furiosas com a arrogância dele. Não viam futuro algum em servir a um rei que só prometia mais sofrimento. Então declararam sua independência da casa de Davi. Eles bradaram em alto e bom som: que parte temos nós com Davi? Não temos herança no filho de Jessé. Cada um para sua tenda, ó Israel. E você, Davi, cuide agora da sua própria casa. Isso foi uma rejeição total à autoridade de Roboão. O reino unido de Israel estava prestes a rachar. Após essa declaração, as 10 tribos do norte se separaram. Elas formaram seu próprio reino, que ficou conhecido como Israel. Escolheram Jeroboão, um efraimita que tinha batido de frente com Salomão, como seu rei. Jeroboão estivera exilado no Egito, mas voltou quando Salomão morreu. O Senhor já havia profetizado através do profeta Aías que Jeroboão governaria 10 tribos.
Essa profecia estava se cumprindo, e tudo por causa da teimosia de Roboão. Apenas a tribo de Judá e a tribo de Benjamim permaneceram leais a Roboão e à casa de Davi. Roboão ficou como rei de um território bem menor. Esse novo reino do sul foi chamado de Judá. Ele voltou para Jerusalém, sua capital. Ele queria lutar contra as tribos do norte para trazê-las de volta à força. Reuniu um exército de 180.000 guerreiros escolhidos de Judá e Benjamim. Contudo, Deus falou por meio de Semaías, um homem de Deus. Deus disse a Roboão para não guerrear contra seus irmãos, os israelitas. Deus disse que essa divisão era obra dele. Então, Roboão ouviu e mandou seu exército para casa. A separação era definitiva, não tinha mais volta. Roboão reinou em Jerusalém por 17 anos. O nome de sua mãe era Naamá. Ela era amonita. Depois que o reino se dividiu, Roboão se concentrou em fortalecer Judá. Ele construiu cidades fortificadas em Judá para defender seu reino. Essas cidades incluíam Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zife, Adoraim, Laquis e Azeca. Ele colocou comandantes nessas cidades fortificadas. Também as abasteceu com comida, azeite e vinho. Forneceu escudos e lanças, tornando-as muito bem protegidas. Isso mostrava sua preocupação com a segurança física do reino. Gap 2. No entanto, a situação espiritual de Judá foi de mal a pior sob o reinado de Roboão. Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eles provocaram o ciúme de Deus com seus pecados, que foram ainda piores que os de seus antepassados. O povo de Judá construiu altares idólatras nos lugares altos. Ergueu colunas sagradas e postes de Acerá, que eram símbolos de deuses cananeus. Fizeram isso em toda a colina alta e debaixo de toda a árvore frondosa. Isso era uma afronta direta aos mandamentos de Deus. A pureza religiosa que Davi tanto se esforçou para estabelecer estava indo por água abaixo. A Bíblia afirma que Roboão abandonou a lei do Senhor, e com ele, todo o povo de Judá. Isso indica um abandono geral da aliança com Deus. O povo se envolveu nas práticas detestáveis das nações que Deus havia expulsado de diante dos israelitas. Havia até prostitutos cultuais masculinos na terra, participando de rituais pagãos. Essa desobediência religiosa era uma ofensa gravíssima contra Deus. Demonstrava uma total falta de fidelidade e gratidão pelas bênçãos divinas. A liderança do rei, ou melhor, a falta dela, influenciou demais as ações do povo e seu relacionamento com Deus. Essas atitudes tiveram consequências seríssimas para Roboão e para o reino de Judá. O Senhor não estava nem um pouco satisfeito com a idolatria e a desobediência deles. Embora Roboão tenha fortalecido seu reino na porrada, espiritualmente ele o enfraqueceu. A Bíblia sempre mostra que obedecer a Deus traz prosperidade e segurança para a nação. Já a desobediência, essa leva ao julgamento divino. O fracasso de Roboão em guiar o povo no caminho certo abriu um precedente horrível. Isso deixou Judá vulnerável à disciplina de Deus, que não demoraria a chegar, e de forma bem concreta. Aos olhos de Deus, o reino não estava nada seguro. No 5º ano do reinado de Roboão, uma tragédia daquelas atingiu Judá. O faraó Sisaque, do Egito, invadiu e atacou Jerusalém. Essa invasão não aconteceu por acaso. As Escrituras explicam que foi porque Roboão e Judá tinham virado as costas para o Senhor. Deus permitiu essa invasão como castigo por seus pecados, especialmente pela idolatria que tinha se espalhado por toda parte. Sisaque veio com um exército gigantesco, 1.200 carros de guerra e 60.000 cavaleiros, e os soldados que vieram com ele do Egito eram incontáveis. Uma multidão de líbios, suquitas e etíopes. As forças do faraó Sisaque eram simplesmente avassaladoras. Eles tomaram as cidades fortificadas de Judá, aquelas mesmas que Roboão tanto se empenhou em fortalecer. Em seguida, Sisaque e seu exército marcharam sobre Jerusalém, a capital.
Diante dessa ameaça colossal, Roboão e os líderes de Judá se humilharam. O profeta Semaías foi até eles e disse: Assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso eu os abandonei nas mãos de Sisaque. Os líderes e o rei reconheceram seu pecado, dizendo: O Senhor é justo, porque eles se humilharam. Deus poupou Jerusalém da destruição completa. No entanto, Judá não escapou sem pagar um preço alto. Deus permitiu que Sisaque os dominasse. Isso foi para que aprendessem a diferença entre servir a Deus e servir a reis daqui da terra. O faraó Sisaque saqueou os tesouros do templo do Senhor. Levou também todos os tesouros do palácio real. Raspou tudo, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito. No lugar deles, Roboão mandou fazer escudos de bronze e os entregou aos comandantes da guarda que protegiam a entrada do palácio real. Isso era o retrato da decadência de Judá, uma queda feia na riqueza e na glória do reino. O poderio militar de Roboão, que no início parecia tão grande com seus 180 mil homens de Judá e Benjamim, não foi capaz de evitar essa humilhação. Seu reinado foi marcado por uma guerra sem fim com Jeroboão, o rei de Israel. A Bíblia registra: houve guerra entre Roboão e Jeroboão continuamente. O legado de Roboão é, em grande parte, negativo. Ele é lembrado como o rei cabeça dura cuja arrogância causou a divisão de Israel. Além disso, levou Judá a se afundar no pecado e na idolatria. A Bíblia resume seu reinado assim: ele fez o que era mal, porque não dispôs seu coração para buscar o Senhor. Seus 17 anos de governo terminaram com sua morte, e ele foi sepultado na cidade de Davi.